Antes de tudo, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso faz toda a diferença. Bom dia a todos, Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março, que o Senhor abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. É uma alegria estar aqui com você e eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, obrigado por este dia, por esta semana que está começando. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, para andarmos sempre nela, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós temos às 7 horas o devocional com a pastora Ana. Lembre-se também de verificar se você é inscrito no canal e se você gostar, não esqueça de dar o like. Vamos ler aqui então o texto que está em Gênesis capítulo 5, verso de número 1. Ele diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. Nós vimos no sábado a genealogia, os descendentes de Caim, filho de Adão. Agora nós vamos ver a genealogia de Adão seguindo pelo seu filho Sete, que é aquela linhagem que escolheu, que tomou a iniciativa de buscar, adorar a Deus, do qual também descende o nosso Senhor Jesus. Então diz aqui, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e ele então morreu. Vamos voltar aqui, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da palavra. Lembrando que antes de qualquer coisa, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença. E o que nós vamos ver hoje e refletir neste trecho numa primeira vista, é só uma genealogia, um registro, da genealógico de Adão, mas que carrega várias verdades aqui que nós vamos ver nesse capítulo, profundas sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre nosso propósito e também sobre a mortalidade. Todos nós, sabemos que nós vamos nascer, crescer e um dia nós vamos morrer. Então esse texto começa dizendo que Deus ele criou o homem à sua imagem. Lá em Gênesis capítulo 5, verso 1, nós estamos dizendo que Adão, o texto está dizendo que Adão foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Isso nos lembra que Deus, quando fez Adão e a sua mulher, ele fez a sua imagem, conforme está lá em Gênesis 1, 26 e 27. No entanto, agora no versículo 3, nós lemos algo muito interessante, que quando Adão tem um filho, ele tem este filho que ele chama de Sete, a Bíblia diz que ele nasceu à imagem de Adão, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, agora Adão vai gerar filhos à sua semelhança e à sua imagem, mas nós precisamos incluir aqui um ingrediente, que este Adão agora que gera Sete é alguém que se corrompeu pelo pecado. Então a natureza do homem é corrompida. Não é mais a imagem de Adão, de Deus, perfeita que Adão criou, ou que Adão foi criado. Mas agora é a imagem do homem corrompido, Adão, gerando agora um filho chamado Sete. Isso nos ensina algo muito importante. Primeiro que nós somos criados para refletir Deus, porque Adão foi criado à semelhança e imagem de Deus. Mas o pecado ele veio e deformou essa imagem, corrompeu esta imagem. Então, após a queda, os filhos de Adão, eles começam a nascer à imagem do homem
nós podemos chamar assim do homem caído por causa do pecado. E ainda nós carregamos a imagem de Deus. Isso é muito importante. Nós ainda carregamos a imagem de Deus, mas agora ela está como que corrompida pelo pecado. Por isso que Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre, derrama o seu sangue ali para nos perdoar os pecados, para nós retornarmos a este propósito inicial de Deus, a esta imagem e semelhança inicial de Deus. Também algo que esse texto nos ensina é que a nossa vida é breve, mas o nosso legado ele vai permanecer. Quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós ensinamos, o que nós estamos passando para os nossos filhos. Aqui nós vemos que Adão viveu 930 anos e ele morreu. Apesar dessa vida longa que ele teve, o que mais importa que ele deixou foi uma descendência que carregaria a sua história e que também levaria a história da redenção, porque Jesus nasce dessa linhagem. Então, amados, a nossa descendência deve se espelhar em nós como homens e mulheres que buscam a Deus por meio de Jesus Cristo, para que a nossa descendência possa carregar esta imagem, essa semelhança também. Outra coisa importante que nós vemos aqui nesse texto, a morte física de Adão. A morte física de Adão, ela confirma, isso é muito valioso, a consequência do pecado. Porque Deus havia avisado Adão que se ele comesse o fruto proibido, ele iria morrer, lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. Então, a morte espiritual, que é o que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Ela aconteceu imediatamente, separando Adão e Eva da presença direta de Deus. Tanto que depois Deus vem, ele tem que cobrir, né? Fala de sacrifício, fala de cobrir o pecado, cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas a morte física veio depois. Imediatamente ele morreu espiritualmente. Mas a morte física ela veio depois, mostrando que mesmo vivendo muitos anos, nós vimos ali 930, né, se eu não me engano, 969 foi Matusalém, acho que é 930 que nós lemos ali, agora me fugiu, mesmo vivendo muitos anos, ele não escapou daquela sentença que foi dada lá no início no Jardim do Éden. E Romanos capítulo 6, verso 23, ele fala sobre isso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e colocamos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, uma aplicação prática desse texto é que a nossa vida ela tem um propósito. Ela não é uma vida sem propósito. O propósito maior da nossa vida é refletir Deus, mesmo nesse mundo que já foi corrompido pelo pecado lá atrás em Adão. Então nosso propósito é refletir Deus, mas nós também precisamos lembrar de uma coisa, que a morte ela é real, ela é inevitável. A grande questão, quando nós olhamos que a morte ela é real e ela é inevitável, nós estamos prontos para ela? Nós estamos preparados para enfrentar a morte? Quando eu falo a morte, não é simplesmente morrer, mas é aquele momento em que nós vamos estar diante do Senhor para prestar contas de tudo que nós fizemos. Se nós de fato cumprimos o nosso propósito, o nosso chamado, porque a nossa esperança, amados, ela está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo que venceu a morte. Está em Cristo que Ele nos deu a vida eterna. Então, se nós estamos em Cristo, que venceu a morte, que nos deu a vida eterna, que andamos com Ele, andamos no seu caminho, nós vamos estar prontos para enfrentá-lo. Esse texto nos leva a essa reflexão obrigatória. Eu acredito que todo homem, toda mulher deve fazer esta reflexão. Ela é obrigatória na nossa vida. Amém? Eu termino dizendo que a morte ela entrou pelo pecado, mas a vida eterna veio por meio de Jesus Cristo. Então, qual eu escolho? Qual delas eu escolho viver?
Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho a garantia da vida eterna. E é esta vida que eu creio que todo homem deveria escolher, mas para isso ele precisa tomar uma decisão. Escolha Jesus hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia com sabedoria. Que o Senhor nos ajude para que nós façamos escolhas sábias. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E te pedimos, Pai, ajuda-nos porque nós queremos te glorificar em tudo aquilo que nós fazemos. Nós queremos te exaltar, nós queremos te agradar em tudo que nós fazemos e refletir a tua luz, a tua presença aonde nós formos. Abençoa cada um que está aqui, abençoa suas famílias, abençoa essa semana que está começando, Senhor. Derrama do teu poder e da tua graça sobre todos, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Também não esqueça de dar like, por gentileza. Deus te abençoe. Um bom dia para você.